Bom, pessoal, hoje nós vamos falar sobre dois sistemas de retoque de fio. Tá? O Sharp Maker da Spyderco, eu tenho há mais de 15 anos, e o sistema equivalente ao Lansky, que é de haste cilíndrica, que eu tenho há bem mais de 15 anos, sem contar a experiência com Shira, que já tem décadas e décadas. Tá? Eu vou fazer algumas considerações, vou dar minha opinião pessoal sobre eles. Tá? Experiência no uso de ambos eu tenho, inclusive, gente, o meu Sharp Maker, ele foi muito pouco usado. Não o sistema equivalente, vocês estão vendo aqui, porque logo que eu comprei, eu tive a ideia de moldar o Sharp Maker para fazer o que eu chamo de mini-me do Sharp Maker. Né? Seriam esses sistemas aqui. Inclusive eu corto pela metade a pedra para render mais, porque aqui eu consigo afiar faca, canivete, não tem problema nenhum. Então o Sharp Maker em si, gente, foi muito pouco usado. E eu ainda fiz um upgrade nele, o mesmo que tem nesses mini-mis, que é, eu tinha placa diamantada, aí eu cortei uma placa diamantada e botei uma faceta de diamante numa das facetas da pedra 600 do Sharp Maker. Inclusive a pedra 600, que é a marrom ou cinza, como alguns chamam, não é a mesma coisa da pedra branca fina. Tá? A safira dessa pedra branca é mais dura do que a pedra cinza. A safira branca praticamente não se desgasta. Vamos dizer, em termos técnicos, ela não libera partícula nenhuma. Ela desgasta do ponto de vista de perder as arestas, tá? Passar a não cortar tão bem. Aí você tem que recondicionar com uma lixa. Tá? Já a pedra cinza ou marrom, ela para mim é marrom, mas tem gente que chama de cinza. Ela sofre desgaste com o tempo de uso, bota tempo nisso. As minhas não tem praticamente nenhum, tá? Porque, como eu disse, é pouco usado. Porque logo que eu comprei o Sharp Maker, tinha uma promoção no eBay de hastes cerâmicas ultra fine. E aí eu comprei um set de umas 6, eu acho. Né? E a ultra fine é diferente da fine? Gente, declaração do próprio Saul Glasser, que é o CEO da Spyderco, o fundador da Spyderco. No fórum da Spyderco, ele disse: a fine e a ultra fine são exatamente a mesma coisa, diferenciando apenas o acabamento superficial delas. Ou seja, concentração de safira, agregação, sinterização, tudo a mesma coisa, só acabamento superficial. Ele inclusive falou que quem quisesse podia passar uma fine para ultra fine, tendo trabalho para lixar. Olha, eu confesso para os amigos, é um trabalho do cão. Agora, é muito mais trabalhoso você passar uma ultra fine para fine, ou seja, torná-la mais agressiva, do que o contrário. Então vamos começar a falar do Sharp Maker, gente. Ele vem com duas hastes de bronze, tá? Que são para proteger a mão do usuário, tá? Você posicionaria ela aqui de modo... E a outra também do lado de cá, você posicionaria... Aqui eu nunca usei essas hastes de bronze, tá? Para firmar com a mão aqui, de modo que se a lâmina escapasse, ela pegaria aqui, que não causa muito dano no fio e protege sua mão. Eu nunca tive acidente com ele, então nunca vi necessidade.
Tanto é que o slot tá para encaixe da haste tá bem duro. Tá? A haste fica bem presa aqui. Já a pedra branca, gente, ela tem um ressaltinho aqui que ela encaixa e tem esses ganchinhos aqui que pega no sulco de afiação de anzol, alguma ponta e tal. Ela não fica muito presa, não. Você tem que tomar cuidado porque ela se solta à toa. Tá? Então, se você estiver na beirada da mesa, ela cair, coisa é problemático. E se você retirar as pedras e as hastes, a tampa encaixa aqui no meio para você poder segurar com a sua mão mais longe o Sharpmaker para poder fazer a afiação. Inclusive, se você deitar a tampa e virar essa parte aqui, você tem que tirar tudo. É por isso que eu quase não uso o Sharpmaker. Ele é prático, mas nem tanto assim. Se você virar, tá, encaixar aqui, sujeira no fundo, uma maravilha. Esse Sharpmaker passou desaparecido os últimos 2 anos e meio, tá, gente? Se você encaixar as pedras aqui, tanto a marrom quanto a branca, você tem uma pedra de mesa, entre aspas, para fazer a afiação manual, tá? Mas apesar de prático comparado com outros sistemas, como vocês estão vendo, Sharpmaker dá trabalho. E esse é um dos motivos de eu quase nunca ter usado, porque como eu falei, logo que ele chegou, eu fiz a moldagem e fiz os minimis dele, tá? Mas uma coisa eu digo, essa chapinha diamantada colada aqui é uma mão na roda, tá? Porque torna o desbaste mais rápido, tá? E o Sharpmaker ele tem outra vantagem também. Ele tem um slot aqui para afiação de tesoura, tá? Então, versatilidade ele tem, tá? Eu posso dizer que é prático também. Mas muito mais prático, gente, foram esses minimis que eu fiz dele logo que ele chegou, tá? Eu moldei, e isso aqui é um exemplo só de uma moldagem, tá? Tem um bloquinho desse aqui, que foi a última moldagem, eu deixei o bloquinho dentro para não deformar a moldagem, mas isso aqui já deve ter o quê? Uns 15 anos que está aqui, porque eu já tenho outros, eu não vi necessidade de tirar, mas foi essa moldagem aqui que foi usada para todos eles, tá? Eu tiro o bloquinho, faço uma base e depois só monto o bloquinho na base para fazer um duplo como esse, por exemplo. Ou aqui, como vocês vão ver, uma camadinha aqui que é a base para fechar o fundo, só para regularizar o Sharpmaker. Todos eles, esse aqui eu fiz com 10 graus, tá? O Sharpmaker vem com 20 e 15 graus, eu fiz um de 10 porque eu uso muito ângulo de 10 graus de microfio, então eu fiz de 10, tem outros desses, tá? Esse aqui foi o que eu fiz logo de cara, vocês vão ver que ele é vazado, para colocar somente a haste a 10 graus para usar a face reta dela. Então ele não tem opção de usar os ângulos. Já os de cá não. Os de cá é um mini do Sharpmaker, tá? Você usa os ângulos à vontade, a parte angulada das pedras triangulares, sem problema nenhum. Vocês vão ver muita gente falando maravilhas do Sharpmaker, gente. E realmente é um sistema fora de série para retoque. Eu diria que não tem igual, tá? Retoque de fio. Você querer fazer fio nele é uma fria. Mesmo com as hastes diamantadas que tem, de bóron silicato, no caso dele não é nem bóron silicato, é bóron cúbico, tá? Por quê? Porque é demorado, gente, muito demorado. Para retoque, não. Vamos dizer assim, é uma chaira para você usar de ângulo fixo, para você só retocar o fio, tornar o fio super agudo de novo.
Enquanto a Shaira lisa realinha o fio, ele realinha e ainda promove um micro desgaste aguçando aquele fio. Então você está sempre com o fio 0 quilômetro, tá? Mas como eu falei, eu acho ele pouco prático para mim, porque já tem os minimis, né? Os minimis ficam montados, eu não tiro essas pedrinhas dele. Então eu levo, e tirando esses que vocês estão vendo aqui, eu devo ter mais uns 4 desse estilo, com 2 ângulos, mais uns 3 ou 4 a 10 graus. E fica espalhado por vários locais onde eu costumo fazer a fiação, inclusive no consultório tem também, tá, gente? Então, como eu estava dizendo, é um sistema para retoque que não tem igual, tá? Não tem igual. Tem várias aplicabilidades, tá? Realmente é um sistema muito bem bolado, gente, muito bem bolado. A Spyderco lançou recentemente o chamado Gauntlet, que é um de pedras ovaladas com uma quinazinha ovalada para você afiar serra, que dizem que é muito bom também, mas os velhos usuários do Sharpmaker dizem que ele é muito bom, mas ainda não chega a ser um Sharpmaker. Mas é mais barato e tal, mais acessível. E outra coisa, gente, quando eu comprei esse Sharpmaker, eu sinceramente não me lembro quanto foi, mas eu lembro com certeza que eu não paguei imposto, porque eu nunca paguei imposto em compra internacional. Então eu tenho certeza que ele veio sem imposto. O valor eu realmente não me lembro, tá? Mas vamos falar sobre os resultados dele. Ô, Cabral, o resultado do Sharpmaker é tudo isso que eles falam? Gente, olha, eu vou dizer para vocês, o Sharpmaker dá um resultado fantástico, porém, ele tem uma curva de aprendizado, ou seja, você simplesmente não abre a embalagem, abre a caixa, monta o Sharpmaker, sai usando e tem os melhores resultados de cara. Não é assim que funciona, gente. Ele tem uma curva de aprendizado que você tem que passar por ela. Se você usar só as quinas das pedras triangulares, você vai acertar muito mais os ângulos do microfio ou do fio que você for fazer, não resta dúvida. Mas quando você vai usar as faces planas, aí que a porca torce o rabo, tá? É quando ele refina mais o fio e tal, mas é quando você mais avacalha aquela afiação que você conseguiu nas quinas das pedras triangulares. Para afiar serra, dentes, não tem sistema igual, gente, não tem igual. Já vi vários, os que imitam o Sharpmaker, lógico, vão ter um resultado semelhante, mas para afiar serra não tem igual, tá? Essas quinas pegam os dentinhos todos, fazem uma afiação maravilhosa. Mas demora, tá? Se você for afiar uma serra cega, demora. Se você for dar manutenção, por exemplo, serra de pão, que é um troço que é difícil cegar, se você for dar uma manutenção a cada 6 meses, com 2 minutos, sua serra de pão está perigosa de você cortar o pão, se errar, ela vazar o pão, pegar sua mão, abrir sua mão. Coisa que não é rara de acontecer aqui em casa com visita, tá? De vez em quando o pessoal que vai lanchar aqui, mesmo a gente avisando, eles vão abrir o pão e dar um cortezinho na mão, dar um cortezinho nos dedos, porque realmente são muito afiadas as serras, graças ao sistema Sharpmaker, não o Sharpmaker em si, mas o sistema Sharpmaker, principalmente as pedras triangulares, tá? Então ele tem essa vantagem extra. A cilíndrica não afia dente, afia, mas ele afia melhor e pega toda a extensão dos dentes. E dentes de vários várias configurações, vários diâmetros de dente, tá? Então, realmente é um sistema muito bom, mas não é para todo mundo, gente.
muita gente vai falar que o SharkMaker é uma porcaria porque simplesmente não se adaptou a ele. E outro detalhe, me parece que hoje em dia ele está caro, tá? Quando eu comprei eu não achei tão caro e como não paguei imposto achei uma maravilha. Mas hoje em dia me parece que ele está caro para nós brasileiros, tá? Então, mas é como eu falei, o meu praticamente não foi usado. Ele está assim de ficar guardado, tá? Tomando poeira e coisa. E é como eu falei, nos 2 últimos anos e meio, ou seja, depois da última enchente, ele ficou perdido dentro de uma caixa que eu nem sabia. Para falar a verdade, eu procurei hoje, eu esvaziei algumas caixas e a hora que eu bati o olho nele, vocês não sabem a felicidade que me deu. Porque eu estava bravo, eu falei, pô, mas meu SharkMaker ficava junto com os canivetes e as facas, sumiu, não vejo mais. E, na verdade, ainda tem 4 canivetes meus que estão simplesmente desaparecidos. Não estavam nessas caixas. Mas é isso, gente. Como sistema, não tem igual, mas não é para todo mundo, tá? Vamos lá. Esse outro sistema seria o equivalente ao Lansky, tá? E outros também, tá? De haste cilíndrica. O mais famoso, o que começou, eu acho, é o chamado Lansky Turnbox. Ou seja, ele vem numa caixa, ele é autocontido. As hastes entram para dentro da caixa. A minha não é Turnbox porque ela não gira, tá? Só tem ímãs aqui, um ímã aqui e um ímã aqui que prendem ela aqui. Mas eu quase nunca armazeno as hastes, tá, gente? Elas ficam sempre montadas aqui. E tanto pode montar meia haste como uma haste inteira. E essa aqui tá justa porque essa aqui é uma haste nova, entre aspas, que praticamente nunca foi usada. Então ela nunca foi retificada a superfície, avivada a superfície. Então ela é um pouquinho mais larga que os furos. Então ela entra justa, tá? Eu fiz a mesma coisa do SharkMaker, como eu não tinha um Lansky para moldar, isso aqui foi feito manualmente, acertando os ângulos, e vocês vão ver que os ângulos são certinhos. Essa aqui, por exemplo, é de 15 graus, tá? Tá até marcado aqui tá 20. É o mesmo 15 graus, tanto é que se eu usar essas hastes cilíndricas e depois quiser usar o SharkMaker, tá tranquilo, não tem problema. Esse sistema de haste cilíndrica, gente, eu acho para os amigos mais vantajoso, porque a curva de aprendizado praticamente é inexistente. Por quê? Porque a face cilíndrica, o contato do fio, vai ser mais ajustado do que a face plana da pedra triangular. A quina não, a quina vai ser igual para a quina ou para a haste cilíndrica, vai ser a mesma coisa, mas para a face plana da haste, gente, como eu falei, a curva de aprendizado é complicada. E outra coisa, um erro que eu vejo em muita gente que usa SharkMaker, eles usam as pedras até a pedra estar preta. Ou seja, já agregou metal nas arestas da safira e ela corta muito mal assim, tá? Então, por isso eu já falei mais de uma vez, o insumo que eu mais gasto na afiação é borracha branca escolar, tá? Isso aqui está com alguma marca, pode ser até sombreado mesmo, tá? É só passar e pronto, ela volta a cortar sem problema, sem você precisar recondicionar. Então, por exemplo, haste cerâmica, eu vou usando a cilíndrica, ela vai marcando, eu vou fazendo pequenos giros nela, tá? Para sempre apresentar uma cerâmica limpinha para cortar bem e tal. E depois eu venho com a borracha e apago, tá? Esse sistema, gente, além de ser muito mais barato que o SharkMaker, é tão eficiente quanto, se não for mais, devido à face cilíndrica da haste. Então, a maioria esmagadora, eu diria quase a totalidade dos usuários, vai conseguir bons resultados usando pela primeira vez uma haste cilíndrica. O que não é a mesma coisa com o SharkMaker, com a face plana das pedras triangulares, tá? Então aqui você tem, em tese, um sistema muito mais barato, tão eficiente quanto o SharkMaker
e sem curva de aprendizado. Então, eu não sei quanto está o Lansky Turnbox, tá? Mas que ele é muito mais barato que o Chartmaker e você não precisa comprar o Lansky Turnbox. Eu não trouxe as minhas chairas cerâmicas, mas são exatamente a mesma haste, tá? Que é essa aqui. Essa aqui eu comprei a rodo no eBay há bem mais de 15 anos atrás. Era promoção assim, você comprava 10 hastes, 15 hastes, 20 hastes num leilão, saía num preço assim inacreditável, gente. E como vocês podem ver, é exatamente a mesma haste daquela chairinha que eu recomendei, acho que foi uma promoção do Rei da Cutelaria, acho que estava R$26 cada chairinha dessa. Eu já tinha tempo, mais de ano que eu não comprava material nenhum de cutelaria, mas aí não teve jeito, eu tive que comprar umas 3 ou 4 chairinhas, porque estava muito barato, tá? E estão lá guardadas lá, tá? Mas essa haste, gente, ela não é tão dura quanto a safira, porque a safira risca ela muito mais do que ela risca a safira das pedras triangulares do Chartmaker, tá? Mas funciona que é uma maravilha para afiar. Inclusive, o grit equivalente delas, que normalmente, ela sem recondicionar, ela nova, ela deve estar aí em torno de 400, 500, tá? Depois que você começa a recondicionar a superfície, ela pula aí para os seus 600, mais ou menos equivalente, não a essa, mas a pedra marrom do Chartmaker, tá? Então, gente, para o amigo que está começando, você não precisa de um bloquinho de acrílico ou de resina igual esses meus. Eu já mostrei aqui um caibro que parece essa caixa da Spyderco. Você faz a furação. Ah, Cabral, para fazer a furação a 15, 20, 10... Gente, eu já mostrei como. Tem uma outra técnica também, que é você angular o caibro, a furadeira reta na bancada, você angula no ângulo que quer, faz o furo, tá? E ele vai sair o equivalente. Eu prefiro usar trianglinhos de retângulo recortado de papelão nos ângulos que eu quero. A broca vai perpendicular à hipotenusa, paralela à hipotenusa, faz a furação e fica exatamente assim, ó, certinho, certinho, tá? Então, é um sistema muito mais barato, tão eficiente quanto o Chartmaker, ou mais eficiente, porque não tem curva de aprendizado, pelo menos para quase a totalidade das pessoas, tá, gente? E assim, é muito prático. Por exemplo, quem comprou 2 chairinhas, você pode usar a chairinha cerâmica, ou ter um caibro que você fez a furação e monta 2 chairinhas ali, pronto, você tem um sistema tipo Lansky pré-angulado para usar e tal. Ou se você só tem uma chaira, aí complica um pouco mais, mas é plenamente factível. Dá umas 5 passadas aqui, muda de lado, 5 passadas, 3 passadas, 3 passadas, uma passada, uma passada, uma passada, pronto. Seu fio está naquele ângulo exato que você assentou a haste cerâmica no bloquinho de madeira, tá? Por exemplo, para fazer comparação de corte, eu gosto muito de usar esse sistema porque é uma garantia de que eu estou usando fios 100% iguais. Ah, Cabral, e a geometria da lâmina? Esse é um problema, gente, porque muita gente às vezes acha que está comparando desempenho de tal aço contra tal aço, quando a maior parte do que está se vendo ali é o desempenho de uma geometria versus a outra, tá? Quando você tem 2 lâminas iguais, eu tenho 2 casos assim, aí sim, aí você vai conseguir comparar desempenhos de fios diferentes, porque a geometria geral é a mesma, ou se fosse o caso delas serem aços diferentes, mas a mesma lâmina, aí você conseguiria comparar, tá? Não é o meu caso, que é o mesmo aço em ambas as lâminas, ambos os pares de lâmina que eu tenho repetido. Mas como eu estava dizendo, gente,
Sinceramente, minha opinião... Cabral, você usa mais o sistema cilíndrico do que o outro? Na verdade, gente, eu diria que está nos minimis, eu diria que deve estar 60-40, por aí. Eu uso mais a haste cilíndrica do que o Sharp Maker, o sistema de pedras triangulares, tá? Com os meus minimis aqui, igual vocês estão vendo. Esse sistema também eu tenho vários deles, tá? Aqui com 10 graus para ângulo mais... para alguns microfios de alguns canivetes e até faca e tal, que eu costumo usar 10 graus, tá? Outro de 10 graus, tá? Todos encaixam da mesma forma. Esse aqui acho que é 25 graus, deixa eu ver. Esse aqui é 20, esse é 25 graus, tá? Esse é 25 graus. Quase nunca é usado porque nem meus facões trabalham com 25, mas é bom ter, de repente você quer fazer um fio, vamos dizer, muito, muito robusto, tá? Não que eu veja muita vantagem nisso, mas você tem essa opção. E como eu estava falando, gente, até hoje eu esqueci de olhar, fazer uma cotação de preço, mas essa chairinha aqui, quando eu recomendei aos amigos, estava R$ 26, não deve estar muito mais cara que isso. E você comprar duas, eu garanto que vai sair muito, mas muito, mas muito mais em conta do que você comprar um Sharp Maker, tá? Sendo que, opinião pessoal minha, tá? Vocês vão ter os mesmos resultados que o Sharp Maker daria em termos de fio, tá? Pelo menos o fio liso. Sendo que, se você for usar a face plana das pedras triangulares, você precisa treino e habilidade, tá? Para não detonar o fio, sendo que para falar a verdade, gente, eu praticamente nem uso a quina para começar os fios, a não ser que seja fio serrilhado, tá? Aí sim eu uso a quina direto e tal, mas meus fios, quando eu uso as pedras triangulares ou o sistema Sharp Maker, eu já vou direto para a face, tá? E como vocês podem ver, mesmo essas pedras cortadas, também eu colei a haste diamantada, tá? Para conseguir um fio mais grosseiro ou agilizar um fio que está ligeiramente detonado. Porque eu, gente, sendo bem sincero, com qualquer um dos dois sistemas, pedra triangular ou haste cilíndrica, se o fio está mais detonado, eu nem me preocupo em ir direto para as hastes cerâmicas. Eu faço o último desbaste de alívio que foi feito, que eu já falei também que eu normalmente faço sequencial, 3, 5, 7,5, 10 graus, e aí possa fazer eventualmente um de 12,5 para fazer um microfio de 15 ou de 20, mas normalmente essa sequência. Então, eu normalmente, na pedra laranja, por exemplo, que fica à mão também, eu refaço o desbaste ali final de 10 graus, e aí 2, 3 passadas nas hastes, meu microfio está feito e nós estamos prontos para trabalhar. E esse desbaste na pedra laranja leva o quê? 30 segundos para fazer? E aí você soma aí mais 15 segundos para fazer o microfio nas hastes, ou cilíndrica ou no Sharp Maker, e você está pronto para ir. Tá, gente? E aqui mais um exemplo, tá? De sistema pré-angulado, só que aqui de chairinha lisa, tá? Isso aqui é a haste de motosserra, que eu desbastei até ficar lisa, já tem anos, tá? Ó, ela só para realinhar meus fios, só isso. De vez em quando eu tenho que pegar uma lixinha 2000, dar uma lixada nela e ela fica normalmente. Aqui não vai ter, porque já está seco, mas protegida com óleo. Por quê? Porque aço carbono enferruja, tá? Então, quando eu vejo que no passar nela está arranhando um pouco, que parece ser o caso aqui, mas não deve estar atrapalhando o ajuste do fio, vamos só ver.
Ela parece estar arranhando um pouco, mas não é o suficiente para provocar dentes no fio. Rapa cabelo. Ouça um barulho. Tranquilo, tá, gente? Então, é uma mão na roda também. Se você... eu não tenho habilidade para usar chaira. Faça um sistema desse, usando um caibro de madeira. Só vai dar muito trabalho lixar ali a lima de motosserra com a têmpera dela, tá? Isso dá um trabalho do cão. Se você tiver uma lixadeira, um esmeril, você pode usar a face lateral do esmeril para comer o grosso, tá, dos dentes, e depois usando o lixo, enrolando a lixa e fazendo movimento de vai e vem na haste até ela ficar lisinha e terminar com uma lixa 2000, fica filé. Dá trabalho, mas fica filé como um sistema de chaira lisa pré-angulada. Para você, por exemplo, se você não quer deixar a sua chaira lisa do lado ali quando você está cortando uma carne, legume, verdura, você pode deixar um sistema desse. Eu não me adapto, eu não acerto o ângulo. Você faz um desse e pronto, você está bem demais, tá? Então, gente, era isso que eu queria dizer. Reafirmar que o sistema Spyderco SharpMaker é fantástico, porém, muita gente se frustra com ele, tá? Por quê? Porque ele tem uma curva de aprendizado para ser usado e tirar o máximo dele. A versatilidade nem se fala, gente. Ele é assim, é um troço que foi muito, mas muito bem pensado. Eu só não acho mais prático tendo os minimis dele, tá? Com os minimis eles ficam montados com as pedrinhas, é só chegar e usar. O SharpMaker eu tenho que abrir, montar as pedras, e é por isso que o meu quase não foi usado, gente. Porque logo de cara eu fiz essa moldagem, fiz vários ângulos. Cabral, como é que você fez o ângulo de 10 graus para ele se não tem ângulo de 10 graus? Isso aí, gente, foi só usar um pouco da criatividade, né? Moldei os bloquinhos, fiz um triângulo retângulo, fiz o ângulo de 10 graus, travei as pedras triangulares no ângulo de 10 graus, da forma que elas iriam entrar no bloquinho de resina ainda mole, tá? Isolei elas com isolante que eu tenho no consultório, pode ser vaselina, eu usei Cel-Lac e tal. Posicionei retinha e tal. Endureceu, pronto, foi só tirar as hastes, estava aqui o meu sistema de 10 graus, tá? Vejam a diferença. Vamos botar aqui. Olhem a diferença da inclinação de uma face tá? Vamos botar deitado que fica mais fácil de ver. Veja a angulação de uma face, de uma pedra e de outra, tá? E de cima também acho que vai dar para ver. A de que ela começam junto aqui e aí a daqui fica para trás, porque ela é 15 graus, a de cá é 10 graus, tá, gente? Mas é como eu estou dizendo, o SharpMaker é um sistema sem igual para retocar fio. Não pense você que vai fazer um fio nele, faz. Só que você vai levar uma eternidade, gente. Realmente, nesse ponto, eu não usaria. E aqui um sistema semelhante, tá? Aqui são hastes de alumínio com lixa, tá? Você faz o ângulo que você quer. Cabral, tem que ser exatamente 20 graus ou 15 graus? Não, gente. Pode ser 18 graus de um lado, 20 do outro, 21 de um lado, 17 do outro. Cabral, mas não vai ficar assimétrico o fio? Vai. Só que se você fizer com as hastes sempre na mesma posição, em vez de ficar virando o sistema,
fazer uma vez aqui, depois vira ele para cá e faz de cá, o seu fio vai pegar sempre no mesmo lugar. Então, você vai ter sempre o mesmo fio. E é aquilo que a gente fala, o importante é a constância do ângulo, gente. É lógico, se você puder ter o mesmo ângulo dos dois lados, ótimo. Essa aqui é fixa, tá? Essa aqui não sai daqui, não. O que sai é a lixa. Depois que ela desgastar, você descola e cola outra. E essas pedras aqui, gente, que parecem carborundum, não é carborundum, tá? Isso aqui é bóron silicato. É mais duro do que o carborundum, tá? Quase não libera o abrasivo, então o bonde é um bonde forte, mas o abrasivo, que é o bóron silicato, é mais duro do que o carborundum. Então, por exemplo, para aqueles que dizem, carborundum não desgasta carbeto de vanádio. Desgasta. Mas o bóron silicato é mais duro, desgasta mais fácil ainda. Essas pedras triangulares, que são irregulares, para falar a verdade, tá? Eu tive que regularizá-las com lixa, tá? Inclusive, um lado é mais grosso que o outro, mas não faz muita diferença. Mas elas foram feitas cópias, entre aspas, das pedras triangulares do Sharpmaker. Então, elas encaixam quase certinhas nos slots do Sharpmaker. Às vezes, talvez você tenha que fazer um ajustezinho, mas eu comprei no AliExpress há 10 anos atrás, não sei. Comprei um set de 2 sets de triangulares e 2 sets de retangulares, para fazer mais ou menos isso aqui. E é pouco usado, essa aqui tá, acho que 10 graus? Deixa eu ver. Ela tá mais ou menos a 10 graus, 10 ou 9 graus, não sei. Então, é isso, gente. Como recomendação, se eu tivesse que recomendar para os amigos, eu recomendaria o sistema de haste cilíndrica ao invés de pedra triangular do Sharpmaker, tá? Pelo simples fato de ser mais fácil de usar e atingir bons resultados. Não é que o Sharpmaker não dá resultados fora de série, mas tem uma longa curva de aprendizado, você tem que treinar para você conseguir ficar bom usando as faces planas. A quina das hastes triangulares aí é mais tranquilo e tal, mas quando você quer um refinamento de fio e um fio que dure mais, porque a pressão é menor, você tem que usar a face plana. Já a haste cilíndrica, muito mais barato, praticamente o mesmo resultado final de fio, e como eu falei, se usarem as chairinhas que eu indiquei para comprar, que hoje, é lógico, não vão estar a R$26, mas ainda assim, você comprar um par delas é muito, mas muito mais em conta do que você comprar um Sharpmaker. E você vai ter basicamente o mesmo resultado, sendo que, eu reforço, esses sistemas não são para fazer fio, é para retocar fio. Você está com fio que você está no uso e tal, você não precisa estar com ele, mas, por exemplo, você usou seu canivete durante o dia na rua, cortou uma série de coisas. Você chegou em casa, pronto, seu fio está retocado. Eu fiz um uso mais intenso. Passa mais vezes, ué, gente. Você vai passar 2 a 10, a 20, a 100 vezes, o que for necessário. Resta saber o tempo que você está disposto a gastar. Por isso que eu estou falando. Ele é um sistema de retoque, tá? Você fez qualquer uso, você quer dar um retoque, você vai ter sempre aquele fio otimizado no máximo dele de eficiência, tá? Cabral, a chaira lisa não faz isso? Não, a chaira lisa faz quase isso. Quando o fio só rola, ela reendireita. Só que a gente sabe, com o tempo que ela vai reendireitando, aquele metal está fadigado, porque ele está dobrando um pouquinho e voltando, dobrando um pouquinho e voltando, dobrando. É a mesma coisa do clipe, você vai dobrando e voltando, dobrando e voltando, e ele acaba quebrando. A vantagem de você usar a haste cerâmica é que ela não só realinha, ela elimina um pouquinho daquele metal fadigado. Quanto mais vezes você usar,
mais metal fadigado você está eliminando. Então, seu fio, em tese, está sempre aquele fio super agudo e praticamente com aço 0 km. Tá? Então, ela tem essa vantagem. Eu, por exemplo, não costumo deixar isso em cima da mesa. Em cima da mesa fica uma chaira de aço lisa, tá? Para realinhar, porque, como eu falei, na grande e esmagadora maioria das vezes, a deterioração do fio se dá por rolamento, não por desgaste. Tá? Mas isso aqui é para quando você usou mais intensamente, cortou muito papelão, o papelão é bem abrasivo, tal, por causa das inclusões que ele tem, inclusive. Tá? Então, você chegou em casa do serviço que você estava na rua cortando papelão, passou, pronto, seu fio está chuchu beleza, como dizia-se na década de 70. É isso, gente. Eu espero que tenha servido de orientação para os amigos, tá? Ambos os sistemas, fantástico para retoque, SharpMaker muito eficiente, muito versátil, mas caro e precisa de um tempo para você aprender a usar e tirar tudo que ele pode oferecer. Esse sistema de haste cilíndrica bem mais barato, posso dizer que basicamente o mesmo resultado. A Cabral haste cilíndrica não dá o mesmo refinamento, por exemplo, que a pedra triangular fine ou ultra fine. Depende, gente. Eu tenho um sistema, uma maleta que eu já mostrei. Eu tenho a haste com o equivalente de grit original dela. Tenho ela lixada até o que seria a pedra fine, tá? Então ela dá um refinamento depois que você começou a retocar o fio. E tem ela equivalente ao que seria a ultra fine. Você passa nela, parece que você está passando no vidro. Você está super ultra polindo o fio, tá? Eu quase não uso porque não vejo necessidade. Fica lá aquele par de... São 2 pares de cada sistema desse. Esse par que equivale a ultra fine praticamente não é usado. Né? O que equivale a fine quase nunca é usado. E o que eu uso mesmo é o que equivale a 500 grit, que é o que eu considero o melhor fio para uso geral. Tá? Então, eu espero que tenha valido a pena a dica para os amigos. Eu sei que o vídeo é longo, mas eu acho que vai valer a pena para a informação. E quem não sabe ou usa mal chaira lisa, pode fazer um sistema desse. Alguém está falando, Cabral, dá muito trabalho lixar lima de motosserra. Dá. Mas, por exemplo, tem o eixo guia de hard drive, tá? E de CD player. Você vai em loja eletrônica, o metal é tão duro? Não. Mas ele é bem regular, é aço inox, tá? E para usar facas de cozinha ou canivetes de dureza abaixo de 56, eu acho que funciona bem, tá, gente? Não vou dar 100% de garantia, porque os eixos guias que eu tenho são mais ou menos desse tamanho mesmo, tá? É mais ou menos isso mesmo, só é um pouco mais fino. Eu já testei meus Victorinox vai bem nele para realinhar. D2 mais duro, ele costuma dar uma arranhada, significa que o fio está às vezes tendendo a morder. Mas para abaixo de Victorinox, Tramontina, Mundial, eu acho que vai bem. E vocês acham, eu estou dizendo acham, mas hoje em dia quase nem existe CD player, né? Mas drive estragado e tal, se você for lá pedir os eixozinhos, eles devem até dar para você. E aí é só você montar num caibrozinho e tá tranquilo. Acho que era isso por esse vídeo. Um abraço a todos.